Lucas, capítulo 13, do verso 22 ao verso 30, diz assim a palavra, estou lendo na versão Almeida 21. Jesus percorria as cidades e os povoados, ensinando e caminhando para Jerusalém. E uma pessoa lhe perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? Ao que ele respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa houver se levantado e fechado a porta, e de fora começardes a bater a porta, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, e ele vos responder: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinaste nas nossas ruas. Ele vos responderá: não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e se sentarão à mesa no reino de Deus. Pois há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Senhor, nós oramos a Ti. Tu és o Deus da palavra, a única verdade fiel e verdadeira. Bendito seja o Senhor, nós glorificamos ao Teu nome pela palavra lida. É a palavra da vida, a palavra da verdade. Senhor, fala conosco, tem misericórdia de nós, abre o nosso entendimento, o nosso coração. Quebranta, Senhor, o nosso coração para o entendimento da Tua palavra. Que não sejamos simplesmente ouvintes, mas praticantes dela. Que sejamos, Senhor, anunciadores da Tua palavra para este mundo de trevas, para este mundo perdido. Tem misericórdia de nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Lucas é o escritor do livro de Lucas. Ele não era um discípulo de Jesus e não caminhou com Jesus. Ele faz relatos a partir do que ele mesmo diz: fiz apurada investigação. E ele entrevistou os apóstolos e aqueles que estavam perto dele para saber o que aconteceu. E ele, por ser um homem culto, inteligente, faz uma acurada investigação. Ele mesmo diz, no início da carta, no início do livro de Lucas e na carta de Atos, ele fala a Teófilo, diz: excelentíssimo Teófilo, e ele explica das coisas que escrevia anteriormente em Lucas, no Evangelho de Lucas, e no livro de Atos, são acurada investigação. E aqui no capítulo 13 nós temos, irmãos, um relato curioso, Jesus ele está indo a Jerusalém. Olha o que diz o verso 22, Jesus percorria as cidades e os povoados, ensinando e caminhando para Jerusalém. Jesus está indo a um objetivo, ele está indo a um lugar, e que lugar é esse? Jerusalém. Por que ele está indo lá, irmãos? Ele está indo a turismo, Jesus está passeando, Jesus quer conhecer a cidade santa, ele está fazendo uma peregrinação a Israel, como muitos fazem, achando que hão de herdar a salvação por peregrinar a Israel, Tem pessoas até que dizem isso: você não pode ir para a vida eterna sem ir a Israel. Irmãos, Jesus não está a passeio, ele está a cumprir uma missão. A missão dele é única, exclusiva, e somente ele pode fazer. É a missão da salvação, é a missão de ir à cruz. Ele tem que ir a Jerusalém para cumprir um propósito específico, o propósito de Deus. Ninguém desviou Jesus do seu caminho, nem o diabo no deserto, ao tentá-lo e oferecer a ele os reinos deste mundo, o desviou deste caminho, que é o caminho da salvação. Ele estava indo para Jerusalém, e nesse percurso a Jerusalém, ele não ficava, irmãos, perdendo tempo. Jesus não perdia tempo, não perdeu um segundo. O que ele fazia no percurso a Jerusalém? Diz a palavra, ele ensinava enquanto caminhava. Entre os povoados, aonde Jesus passava, Jesus curava. A missão principal de Jesus não era curar, ele não veio principalmente para curar, esse não era o objetivo. Ele não veio principalmente só para ensinar como um grande mestre, ou grande escriba, ou alguém que é douto na lei, alguém inteligente, que quer atrair discípulos para si, pessoas que lhe ouçam. Não, ele veio para cumprir um propósito específico na cruz, era um propósito só dele. E ele está caminhando para Jerusalém, ele está ensinando, ele opera milagres.
ele cura. Os sacerdotes e escribas muitas vezes vêm lhe confrontá-lo, querendo lhe pegar na lei, querendo fazer com que ele caia e tropece na lei, para que ele seja acusado de algum crime, de blasfêmia, e não conseguem, porque todas as vezes que os sacerdotes e escribas, os doutores da lei, tentam enquadrar Jesus, eles são pegos por Jesus, porque Jesus é o Senhor da palavra. Ele é o verbo vivo de Deus, ele é a palavra viva de Deus. Então Jesus está indo a caminho de Jerusalém, está ensinando. E de repente uma pessoa lhe perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? Essa é uma pergunta, irmãos, de $1 milhão, né? É uma pergunta caríssima. São poucos os que se salvam? Ao que Jesus lhe respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Irmãos, Jesus não responde à pergunta daquele homem. Era muito fácil Jesus ter dito: olha, pouquíssimas pessoas se salvarão, ou então muitas pessoas serão salvas. Mas Jesus não responde, Jesus lhe dá uma ordem. E Jesus dá uma ordem àqueles que estão lhe ouvindo. O verbo esforçar-se aqui, esforçai-vos, no grego, né, é a palavra, eu anotei aqui, eu fiz algumas pesquisas aqui, e o verbo aqui, ele é agonizomai, é uma palavra que dá origem à nossa palavra agonizar. Olha que interessante. Ela exprime entrar em um concurso para competir nos jogos de ginástica, enfrentar os adversários, lutar com dificuldades e perigos. Irmãos, quem pensar que a vida cristã é uma vida fácil, não é. Quem pensar que andar com Jesus é uma vida fácil, não é. E aquele homem pergunta: Senhor, são muitos que vão ser salvos? Muitas pessoas se perguntam isso. Quem serão os salvos? Como há uma pessoa de herdar a salvação? É pelos seus méritos? Esforçai-vos, parece que aqui há um conflito doutrinário, parece que aqui alguém poderia levantar a mão e defender. Não, então nós vamos abandonar a doutrina da salvação pela graça. E vamos dizer que o ser humano, ele pode se esforçar e por si próprio alcançar a salvação. Não, irmãos, não é isso. Se eu defendo a doutrina da salvação pela graça de Deus exclusivamente, Deus é soberano no ato de salvar, porque está escrito: pela graça sois salvo por meio da fé, e isso não vem de vós. Eu não posso dizer aqui que o esforçar-se aqui é um ato humano para alcançar a salvação. Mas o que é então esforçar-se aqui? Primeiro nós temos que entender que porta é essa, a qual Jesus fala. Que porta é essa, ao qual eu devo me esforçar para entrar? Porque aquele homem ouviu Jesus falar isso e não entendeu. Eu devo me esforçar. E que porta é esta? Será que eu já entrei por esta porta? Será que eu não entrei? Ora, nós sabemos o que Jesus mesmo falou no livro de Mateus. No capítulo 7 ele diz: largo é o caminho, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos serão aqueles que passarão por este caminho e irão diante deste caminho, mas estreito é o caminho e a passagem que conduz à vida eterna. Irmãos, a porta a qual Jesus se referia é Ele próprio. Vamos ler um texto aqui, João capítulo 10, lá no verso 7 e 9. Vamos ter a resposta de quem é a porta. Evangelho segundo escreveu João o evangelista, no capítulo 10, versos 7 a 9, Jesus diz assim: então Jesus voltou a falar-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará passagem. Eis aí a porta. Irmãos, e começam a surgir as perguntas para nós, para mim, para você, são perguntas que nós devemos nos fazer. Eu já entrei pela porta que é Jesus? Eu já entrei por esta porta, ou eu estou simplesmente contemplando esta porta de longe, ou eu estou do outro lado do muro, ou eu estou do lado de fora desta casa, e ainda não pude adentrar a esta porta?
Porque aqueles que já adentraram esta porta, por meio da fé e pela graça de Deus, eles vão se esforçar. E o Senhor disse: esforçai-vos, tem que se desprender, irmãos. Nós temos que nos desprender e desprender força. Não é para alcançar a salvação. Eu repito, Deus é soberano no ato de salvar, Ele salva. Efésios no capítulo 1 diz: nós estávamos mortos em delitos e pecados e Ele nos vivificou. Foi o Senhor quem nos vivificou, Ele abriu o nosso entendimento, abriu os nossos olhos, não havia sinais vitais em nenhum de nós. A Bíblia diz: todos pereciam e careciam da glória de Deus. Não havia um justo sequer. Deus nos deu sinais vitais para compreender, contemplar a porta e entrar por ela. Jesus é a porta que conduz à vida eterna. Jesus é a porta, irmãos, e fica mais um alerta para a igreja do Senhor. Ao entrar por essa porta, saiba que do outro lado dessa porta, o caminho é estreito. É um caminho de perseguição, de dificuldades. Não é resultado de pecados. Perguntaram isso de Jesus no início do capítulo 13. Senhor, vamos ler aqui no início do capítulo 13. Perguntaram sobre Jesus, é isso. No início do capítulo 13, verso 1, naquele momento estavam presentes algumas pessoas que lhe falaram dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que eles ofereciam. Jesus lhe respondeu: pensais que esses galileus, por terem sofrido essas coisas, eram mais pecadores que todos os outros? Eu vos digo que não. Antes, se não vos arrependerdes, todos vós perecereis. Ou pensais que aqueles 18 sobre os quais a torre de Siloé caiu e os matou, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu vos digo que não. Antes, se não vos arrependerdes, todos vós também perecereis. O sofrimento nem sempre é resultado de pecado. Muitas vezes, é recorrente que o pecado traz sofrimento. O pecado, a consequência do pecado é sofrimento. E por fim, a perdição eterna, a condenação eterna. Mas nem todo sofrimento é resultado de pecado. Nós sabemos que santos fiéis a Deus também podem ser perseguidos. Por isso, Jesus não mentiu para nós quando disse: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo. Nós, igreja do Senhor, somos chamados a ter ânimo, a nos esforçar, a desprender força. Irmãos, não é fácil. Não é fácil um jovem manter-se íntegro e fiel a Deus num mundo pervertido, num mundo pornográfico que é o nosso mundo. Deve haver esforço desse jovem. Não é fácil para um marido manter-se fiel em um mundo altamente pornográfico e desnudo pela sexualidade. É necessário esforço. Não é fácil, irmãos, estarmos fiéis e firmes na obra e constante na obra de Deus. É necessário esforço, porque quem pôs a mão do arado não olha para trás. O Senhor pede: esforçai-vos por entrar pela porta. Muitos tentarão de várias formas. Há um ditado ecumênico, ou uma frase ecumênica que diz: todos os caminhos levam a Deus. Isso é uma mentira. No sentido de salvação, não. No sentido de juízo, sim. Não importa o que o homem faça, um dia ele se encontrará diante da face de Deus e há de prestar contas por sua vida. Nesse sentido, todos os caminhos levam a Deus. Mas no sentido de salvação, não. Só há um caminho e é a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a porta pelo qual nós, ovelhas, rebanho do Senhor, devemos entrar e perseverar. Vamos ler alguns textos. Em 1 Coríntios 9, 25. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 25. Paulo fala a respeito desse desprender de força. Paulo diz assim: e todo atleta exerce domínio próprio em todas as coisas. Os atletas o fazem para alcançar uma coroa perecível, nós, porém, uma coroa que não se acaba. Ele está falando aqui que os atletas que lutavam nos estádios olímpicos,
Eles desprendiam força, eram treinamentos para alcançar uma coroa perecível, algo que queria acabar. Mas nós não, nós desprendemos forças, nós nos esforçamos, nós lutamos, nós pelejamos diariamente, ainda em meio às adversidades, às dificuldades. Nós caminhamos na esperança do Senhor. Por quê? Para obter uma coroa que não se acabe. E ele diz mais: portanto, não corro como quem não tem alvo. Queridos, a igreja do Senhor não corre errante nesse mundo. Ela tem um alvo, um objetivo. Jesus não perdeu o seu objetivo, que era o objetivo de ir à cruz. Ninguém pôde desviá-lo do seu caminho. Pedro disse assim: Senhor, eu irei contigo. O Senhor disse assim: vão prender o Filho do Homem e hão de crucificá-lo. Pedro disse: não, nós não vamos deixar. Eu não deixarei. Jesus disse: afasta-te de mim, arreda-te de mim, Satanás. Ninguém foi capaz de desviar o Senhor do propósito da cruz, ao ponto de ele subir, ser crucificado e proclamar: está consumado. Paulo diz aqui: eu tenho um objetivo, eu não corro, e eu não me esforço, e eu não estou dedicado a fazer essa obra e viver essa vida, a vida cristã, de íntegra para Deus, porque Deus quer que nós vivamos uma vida íntegra diante da sua presença. Uma vida integral para Deus é uma vida dedicada a Deus, é uma vida que se dedica a Deus na sua casa, na sua obra, nos afazeres da obra de Deus, mas é uma vida dedicada a Deus também no seu lar, na sua faculdade, na sua escola e por onde quer que o crente passe. É uma vida dedicada a Deus, e Paulo diz: eu não corro como alguém que não tem alvo, objetivo. Não, eu tenho um objetivo. E ele diz: para que... Perdão, perdi a folha. 1 Coríntios, lá na 1 Coríntios ainda. Portanto, não corro como quem não tem alvo, e luto, não como alguém que golpeia no ar. Ele não está desprendendo um esforço desnecessário. Quem é que faz um esforço desnecessário? É aquele que confia na religiosidade. Aquele que é religioso, acha que o seu cantar, o seu pregar, o seu fazer para Deus há de justificá-lo, e não há. Não são títulos, irmãos. Hoje nós vemos muitas igrejas, pastores e líderes diante de multidões pregando um caminho largo, espaçoso demais, um caminho da prosperidade, larguíssimo demais. Não há dificuldades, não tem que desprender esforço. O Senhor nos chama para nos esforçar. Vamos voltar para o texto de Lucas. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Esses que tentarão entrar e não conseguirão são aqueles que estão confiantes em si próprios. Eles querem tentar do seu modo. Jesus aqui já falou tantas coisas, já disse: aquele que não é capaz de abandonar pai e mãe, por minha causa, não é digno do reino. Aquele que não é capaz de levar a sua cruz e seguir-me, não é digno do reino. Então Jesus já deu ensinos duros acerca de como segui-lo. É um caminho de esforço, queridos. É um caminho de esforço. Você, quando quer ter sucesso em uma prova, você se esforça, né? Um atleta, o exemplo do atleta aqui é o melhor exemplo. Quando ele vai competir, irmãos, o atleta despreparado fica para trás, ele não consegue. Um atleta despreparado, ele não tem capacidade física e emocional de superar as provas, de competir com os demais, com seus adversários. É necessário preparo. Quando você vai estudar para uma prova, é necessário preparo. Às vezes você passa pelas madrugadas, você monta um programa de estudos, você desprende esforços, as pessoas te convidam para você passear, para ir para a sorveteria. Você diz: não, eu estou focado nesse propósito, meus esforços estão dedicados a isso. É disso que o Senhor está falando. Dediquem a vossa força, o seu esforço, a sua capacidade física, mental, nessa causa, a causa da vida cristã. Muitos tentarão e não conseguirão entrar.
Quando o dono da casa houver se levantado e fechado a porta, e de fora começar a desabater a porta, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responder: não sei de onde sois. Nenhum de nós tem a capacidade ou a coragem de abrir a porta para um estranho. Isso é muito óbvio. E o Senhor assim procederá, Ele não abrirá a porta para aqueles que são estranhos. E o Senhor conhece quem são os verdadeiros crentes, aqueles que passaram pela porta e se esforçam. Irmãos, há um caminho somente, há uma porta, e essa porta é Jesus. Ele é o caminho que conduz à vida eterna. O mundo precisa ouvir essa mensagem, só há uma porta. O seu vizinho precisa ouvir essa mensagem, só há um caminho, só há uma porta. Os seus colegas na faculdade, no trabalho, eles precisam ouvir essa mensagem. Não é pelo esforço humano, eu repito, e nós vamos ter que repetir isso aqui incansáveis vezes, para que a gente não caia na heresia e no erro de achar que o nosso mérito, ou de que alguém há de bater o peito no céu e dizer: Senhor, eu cheguei aqui, eu tenho o direito de entrar porque eu me esforcei, eu fiz tanto pela tua obra. E o Senhor dirá: eu não te conheço, você não passou pela porta. Você não entendeu que a porta é Jesus, você não conseguiu compreender isso, e não conseguiu dedicar uma vida a Ele, somente a Ele. Ele é o caminho, pois Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todo o artigo definido, Ele nunca disse: eu sou um dos caminhos. Você pode encontrar outros caminhos que também vão te levar a Deus. Não, Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Muitos tentarão e não conseguirão. Então começareis a dizer: comemos e bebemos na tua presença. Estão dando justificativas. Irmãos, as justificativas humanas, elas não valem para Deus. A única forma do homem ser recebido por Deus para a salvação eterna é pela justificativa de Jesus. Ele é a nossa justificação. Comemos e bebemos, são os homens dizendo para Deus: Senhor, nós comemos e bebemos, e Tu ensinaste nas nossas igrejas. Nós estávamos no culto, nós íamos para a escola bíblica, nós íamos para o culto da manhã, nós íamos para o culto do domingo à noite, nós éramos fiéis na nossa presença, nem nos atrasávamos. Isso não garante, irmãos, salvação para ninguém. Eu não estou dizendo aqui que essas coisas não são importantes. Seja um crente fiel na escola bíblica, no culto da manhã, no culto das 18h30. Chegue antecipadamente, sente no lugar que você gosta. Faça uma oração antes, mas eu quero dizer uma coisa para você. E isso não é garantia de salvação para crente algum e nem para os seus filhos. É necessário contemplar a porta e entrar por esta porta. E uma vez contemplando esta porta, que é Jesus, e entrando por esta porta, é necessário desprender um esforço, porque uma coisa não anula a outra. Alguém poderá reclinar o seu entendimento e dizer: pois bem, se eu já sou salvo pelo Senhor e Ele me salvou para sempre, eu não preciso mais fazer nada. E não é isso, as duas coisas acontecem de forma simultâneas. O crente salvo pelo Senhor, ele tem que se esforçar e viver uma vida piedosa para Deus. Comemos e bebemos na Tua presença. Foi na Tua presença que nós fizemos isso. E Tu ensinaste nas nossas ruas. Ele vos responderá: não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dente, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançado fora. Irmãos, todos nós sonhamos com o dia e vivemos na esperança da redenção bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, no dia em que estaremos na glória eterna e poderemos contemplar não só o nosso Senhor, mas também poderemos ver os homens de Deus, grandes homens de Deus, que perseveraram e se esforçaram. Não eram homens perfeitos. Ele cita o nome de 3 aqui, né? Abraão, Isaque e Jacó. Algum deles foi perfeito? Não. Nós sabemos os erros que Abraão cometeu, nós sabemos quem foi Jacó, nós sabemos quem foi Isaque. Nós sabemos que eles não eram homens perfeitos, mas eles perseveraram e confiaram no Senhor. E o Senhor diz que eles estarão lá.
Quando virdes Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus. Todos nós sonhamos um dia em conversar com Davi, né? Perguntar para Davi que angústia era aquela quando ele escrevia os salmos, ou que alegria era, ou como foi doloroso para ele a consequência de todos os seus pecados, provando que ele não era um homem perfeito, mas um homem segundo o coração de Deus, capaz de reconhecer o seu erro e voltar-se para Deus. Mas isso só será possível, irmãos, se nós passarmos pela porta que é Jesus. Se nós pudermos contemplar essa porta e, uma vez passado por essa porta, nós podemos caminhar pelo caminho estreito, porque perceba, o caminho é estreito. O caminho é estreito, queridos. É estreito por quê? Porque ele não tem lugar para a imoralidade. O caminho é estreito porque ele não tem lugar para o pecado. O caminho é estreito porque ele não tem lugar para a iniquidade. O caminho é estreito porque ele não tem lugar para a desobediência, para a rebelião contra Deus. O caminho é estreito. O caminho da salvação é um caminho de obediência, de renúncia. É o caminho daqueles que querem viver uma vida de integridade a Deus. E esse caminho, ele é a tal ponto estreito que a determinado momento eu começo a estreitá-lo. Porque fazendo uma análise da minha vida diária, eu vou dizendo isso aqui está incorreto. Isso aqui não serve, isso aqui não está de acordo com os mandamentos do Senhor, e eu começo a estreitar, eu preciso tirar isso do meu caminho, e o caminho começa a ficar mais estreito. O caminho começa a ficar mais estreito à medida que eu começo a contemplar e ler a palavra de Deus e meditar na sua lei todos os dias, e o caminho se torna estreito. Porque ele revela quem eu sou e o homem de pecado que eu sou. E à medida que vai sendo revelado que homem pecaminoso que eu sou, esse caminho se torna estreito. Agora eu não posso mais praticar esse pecado, porque ele é abominável ao Senhor. Eu vou viver uma vida de santidade. Irmãos, isso é esforço. Ali haverá choro e ranger de dentes. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e se assentarão à mesa no reino de Deus. Essa mensagem, para os judeus, era uma mensagem difícil de ouvir. Porque os judeus, eles viviam e cresciam no ensinamento de que eles eram um povo escolhido de Deus, eles eram um povo eleito de Deus. Aos judeus era ensinado na sinagoga que os gentios era a escória da humanidade. O judeu não podia se relacionar com o samaritano, que era o judeu misturado com outros povos. O judeu, ele era tão exclusivista que ele não queria se contaminar com ninguém. E Jesus disse assim, olha, muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e se sentarão à mesa, pois há últimos que serão os primeiros e primeiros que serão os últimos. Querido, permanecer fiel a Deus em meio às adversidades é um desafio que necessita esforço diário. Talvez você consiga entender um pouco melhor agora a parábola do rico e Lázaro, porque Lázaro era um homem que estava desprovido de regalias da vida, de confortos da vida, ele vivia uma vida de dificuldades, comia migalhas. Mas o Senhor, no final, né, havendo morrido tanto o rico quanto Lázaro, Lázaro vai para os seios de Abraão, né, vai reclinar-se aos seios de Abraão. E o rico não. Qual é o entendimento aqui? É que um foi para o inferno por causa da riqueza, era rico e foi condenado por isso? Não, essa não é a interpretação. Mas o que nós percebemos aqui na parábola do rico e Lázaro é que Lázaro, mesmo em meio a tanta dor, em tanta dificuldade, mesmo em meio à escassez de alimento, à fome e à miséria, perseverou e se esforçou e viveu uma vida piedosa. Por isso que o texto diz que há últimos que serão os primeiros. Nem todos aqueles que têm fartura nessa vida, irmãos, mas que desprezam a Deus, que desprezam a palavra de Deus, que desprezam o Filho de Deus, que é a verdadeira porta pelo qual o homem deveria entrar, ele alcançará a salvação. Mas aquele que, isso não estou falando como uma regra, irmãos, isso não é uma lei, mas aquele que é
vive muitas vezes na miséria, na pobreza, com muitas dificuldades, mas com muito esforço e uma vida dedicada a Deus, alcançará a salvação. Nesse sentido, esse que era o último, que não tinha nem o que muitas vezes comer, ele será primeiro no reino dos céus. Nós temos que entender o texto nesse sentido, que aqueles que hoje perecem por tantas e tantas dificuldades, sejam dificuldades financeiras, sejam dificuldades físicas, sejam problemas de saúde, mas que permanecem fiéis a Deus, sem renunciar à sua fé, irmãos, ainda que você esteja se achando o último. Isso não é uma mensagem de autoexaltação, mas os últimos serão os primeiros, diz o texto. Aqueles que serão os primeiros são aqueles que, esforçando-se, confiam no Senhor até o fim da sua vida, independente das circunstâncias. A porta é estreita, não dá para passar com muita bagagem. Na verdade, nenhuma bagagem mundana passará por essa porta. Não dá para levar as bagagens mundanas para esse caminho. Em 1 João 2,15, o apóstolo João diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai. Isso não procede do Pai, mas procede do mundo. O apóstolo João está orientando a igreja do Senhor a esforçar-se, a abandonar aquilo que é do mundo. E quando a gente fala do mundo, a gente fala do sistema mundano, das obras da carne. Ele diz, né, o desejo da carne, a soberba da vida, o desejo dos olhos. Não ameis o mundo. João diz: irmãos, devemos nos esforçar. Eu pergunto para você, querido, você já passou pela porta que é estreita? Você já contemplou essa porta que é Jesus? Uma vez tendo contemplado e passado, agora é momento de se esforçar, querido, desprender forças. Faça uma análise de si próprio e diga: Senhor, dá-me força. Nós cantamos: Senhor, purifica-me para entrar na tua presença. Senhor, eu quero desprender força, mas me ajuda, dá-me força diária para negar o pecado, negar a iniquidade. Por isso que o Senhor foi duro ao dizer: se teu olho te faz pecar, arranca e lança fora. É necessário força, é necessário renúncia, esforçai-vos, né? E a palavra, lembrando, ela traz o sentido de agonia, é um esforço que nos dá agonia, nos dá ânsia. Por quê? Porque mexe com a nossa carne, mexe com o nosso eu, mexe com o nosso ego. Esforça-te, esforçai-vos. O Senhor falou para Josué, não foi essa palavra? Josué é ser forte e corajoso, tem bom ânimo. Medita na lei dia e noite. Foi a palavra que o Senhor deu a Josué. Não é uma vida, irmãos, de exaltação. Não é uma vida de vitórias e de bonanças, como muitas igrejas pregam hoje. Venha para cá que as portas vão se abrir e você alcançará prosperidades e riquezas. O Senhor está dizendo: te esforça. É difícil, é duro, mas assim é aquele que corre. Paulo disse: eu não corro como alguém que não tem um alvo, mas eu corro para o alvo, com um objetivo, que a minha vida seja dedicada a Deus, que a sua vida, irmão, seja dedicada a Deus. Esforça-te, querido. Você já passou pela porta estreita? Você já passou? Jesus é a porta. Ele disse: em verdade vos digo, eu sou a porta. Ele é tanto a porta das ovelhas, como ele é o pastor das ovelhas. Jesus é aquele que conduz as suas ovelhas para passarem pela sua porta. A porta que é ele próprio, irmãos. Quem está com Jesus está com segurança. Segurança de eternidade com ele. É necessário esforço da sua parte. Você já passou pela porta? Essa é a minha pergunta para você. Se você passou, a ordem é no imperativo, é uma ordem contínua: esforçai-vos, esforçai-vos. O diabo se levantará de muitas formas, o inimigo se levantará de muitas formas, o teu próprio eu se levantará de muitas formas, mas esforça-te, tem bom ânimo. E o Senhor disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E eu concluo dizendo: o nosso ânimo não está baseado em nós. O nosso ânimo não está baseado naquilo que nós somos, ou fazemos, ou temos.
Não é no nosso grau de instrução, no nosso nível de escolaridade. Não, 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 não. Jesus disse: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O ânimo da igreja está em contemplar a cruz de Cristo e saber que na cruz do Senhor a vitória da igreja é certa. Ele diz: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, todo o sistema do mundo. O diabo ofereceu o mundo para Cristo, mas o Senhor disse: não farei isso, importa honrar e glorificar a Deus. Só um Senhor importa servir. Você quer ânimo, querido, diário? Lembre-se, Jesus venceu o mundo. Ele que concede a vida eterna àqueles que passarem pela porta.